Aqui estamos para mais este encontro de amigos e amigos de Deus. Tenho mais uma vez na minha mão o livro Grande Controvérsia. E nunca me cansarei de dizer que logo a seguir à Bíblia, este é sem dúvida o livro mais odiado pelas forças das trevas. Se você não acredita nisso, então tente lê-lo do princípio ao fim e você vai ver que para o conseguir ler tem que haver uma luta consigo e também a força de Deus para o ajudar a ler. Vamos continuar naquilo que onde terminamos ontem. Estamos no capítulo 8. O título chama-se Um Campeão da Verdade, referindo-se a Martinho Lutero. E ontem ficámos neste parágrafo que diz o seguinte: a reforma não terminou como muitos pensam com Lutero. Há de continuar até ao final da história deste mundo. Gostaria de orar, dobrar os joelhos mais uma vez e pedir ao nosso amado Deus para que nos dê sabedoria e muito discernimento para conseguirmos discernir os grandes ensinamentos que nos tornarão os luteros destes últimos dias. Oremos. Senhor nosso Deus, ainda há poucos minutos estivemos de joelhos, mas agora estamos aqui com um propósito diferente. Que nos escondas e que Jesus apareça refletido em nossas vidas. Que as palavras não sejam as nossas palavras, mas sejam palavras regadas com o fogo e com o poder do Teu Espírito. Para que todo ouvinte, toda a ouvinte que ouvir essas palavras possa permitir que a obra de Cristo nas suas e nas nossas vidas se realize. Como diz a mensageira do Senhor, a reforma não acabou como muitos pensam com Lutero. Por isso, nestes últimos dias, tu vais levantar homens, mulheres, idosos e até crianças, que virão no mesmo espírito de Lutero, o espírito de defesa da verdade, e que levantarão o estandarte da verdade, levantarão a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel e, como disse Lutero, mesmo que o inimigo os enferma, mesmo assim
Eles defenderão a verdade até à morte. Fica conosco, com todos aqueles que vão assistir agora no direto, mas também todos os outros que irão assistir depois na nossa página, na construção da arca. Bom e Santo Espírito, fica conosco. Senhor Jesus, intercede. Santos anjos, nos rodeiem, nos protejam nesta hora. Por Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Amém. Será bom, se tiver o livro, poder acompanhar na leitura. A mesma autora que escreveu este livro, ela disse que a maior necessidade do homem nos dias de hoje é que ele passe por uma reforma e um reavivamento. Reforma e reavivamento são duas coisas distintas. A reforma tem que ver com mudança de hábitos e crenças. O reavivamento tem que ver com comunhão com Deus, espiritualidade, relacionamento com o Senhor. Mas você não conseguirá ter um relacionamento verdadeiro com Deus, o chamado reavivamento, a menos que você permita que o Espírito Santo, e através da intercessão de Jesus Cristo, se realizem reformas na sua vida. Reformas é uma forte evidência de que nós amamos a Deus e queremos fazer a sua vontade. E essa vontade, muitas vezes, poderá ser algo que virá contra a nossa vontade. Isso mesmo aconteceu com Jesus. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras e quando ele ali passou 3 horas em oração, ele disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Ou seja, a vontade de Jesus era que aquela missão sangrenta, horrenda, cruel, não passasse pelo trajeto da sua vida. Mas contudo Jesus disse: mas não se faça a minha vontade, mas a tua. E aquilo que Jesus não desejava, teve que suportar. Nós temos lido muitas vezes, e há um versículo nas Escrituras que, se nós pensarmos bem nele, esse versículo é mais do que suficiente para nos levar à reforma e ao reavivamento. É um versículo que nós muitas vezes mencionamos,
mas que pelo nosso comportamento, forma de vida, revelamos um desprezo total por essas palavras de Jesus. É o versículo que diz: será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Voltemos ao texto. Está na página 93 do meu livro, no capítulo 8 de Lutero, sobre Lutero. Ele diz: a reforma, a mensageira diz estas palavras, a reforma não terminou, como muitos pensam com Lutero. Ou seja, há pessoas que acreditam, defendem, pregam que Lutero terminou a obra da reforma. Mas eu quero vos dizer, a obra da reforma iniciou-se com Lutero, ele foi fiel à missão enquanto viveu, mas ele não concluiu esta missão de reformar a vida de uma forma individual e de uma forma coletiva. Porque quando Jesus vier buscar um povo, ele virá buscar um povo que a Bíblia descreve no livro de Apocalipse, no capítulo 14. Vamos ver o que nos diz. Apocalipse, capítulo 14, e vamos ver o que nos diz o Senhor. O versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O universo, os mundos não caídos, verão os verdadeiros representantes agora glorificados. Porque neste momento nós estamos a passar a reforma do reavivamento, a reforma e o reavivamento, assim é que é, a grande reforma e o reavivamento na nossa vida, passa-se no processo da santificação. E quando nós, com a ajuda e obra do Espírito em nós, com a intercessão de Jesus em nós, for concluída essa obra de reforma e reavivamento, quando os maus hábitos forem substituídos pelos hábitos de Jesus, quando a nossa fé for substituída pela fé de Jesus, quando as nossas palavras forem substituídas pelas palavras de Jesus, então Jesus Cristo, que agora passa a identificar-se conosco e nós com Ele, Ele vai colocar sobre a nossa fronte o selo do Deus vivo. E ao colocar o selo do Deus vivo, estamos imortalizados numa renovação de vida. Por isso, estes que a Bíblia diz, não vamos ler porque não estamos agora a estudar o livro do Apocalipse,
Estes quem são e de onde vieram? E a palavra de Deus diz: estes vieram da terra. São terrenos. O centro da atenção do universo está concentrado neste mundo. O centro da atenção do universo está concentrado na sua e na minha vida. Todo o universo está a olhar hoje para aquilo que você faz, diz, pensa, ouve, vê. Todo o universo está concentrado. Os anjos coram de vergonha na forma como aqueles que se dizem filhos de Deus continuam a viver como demónios. Aparência de cordeiro, mas por dentro lobo. E como é que isso se vê? Na obediência às ordens do Senhor. Por isso, Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor? Adonai, Adonai. E não fazeis o que eu mando. Martinho Lutero, quando ele se apercebeu que tinha que romper com família, tinha que romper com a igreja, tinha que romper com a amizade para levantar a verdade, ele disse: mesmo doente, eu farei. Vamos continuar a ler agora o que nos diz a mensageira do Senhor. E ela diz: a reforma não terminou como muitos pensam com Lutero. Há de continuar até ao final da história deste mundo. A reforma, nós já vimos que até ao final da história deste mundo. E quando é que é o final da história deste mundo? O final da história deste mundo, o tempo, o encerramento do tempo da graça. Quer dizer que até o encerramento do tempo da graça há pessoas que estão a ser reformadas e que estão a ter um reavivamento com Deus. E muitas que se dizem cristãs nem se reformam, nem se reavivam. São apenas sepulcros caiados. Diz-nos ela: Lutero teve que realizar uma grande obra, transmitindo a outros a luz que Deus permitira brilhar sobre ele. É isto a missão de cada um de nós. Transmitirmos a outros a luz que Deus faz brilhar em nós. Só que às vezes isto não é conveniente. Como pregámos no sábado passado. Às vezes as pessoas olham para isto como más notícias. Quando são boas notícias. Só que vão mexer com a nossa estrutura pecaminosa, carnal, e a carne não gosta nem de reforma e muito menos de reavivamento. Por isso diz: contudo não recebeu toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Houve coisas que Lutero não recebeu. Por exemplo, uma delas, Deus não lhe deu a verdade sobre o sábado. E só Deus sabe porquê. Mas Lutero não recebeu nem defendeu essa verdade sobre o sábado. Por isso muitos
querem julgar Lutero, mas ele não o defendeu por teimosia. Ele não o defendeu porque não foi conhecido na profundidade por ele. Porque se assim fosse, ele o teria feito. Diz-nos, desde aquele tempo, estamos a falar do século XVI, diz, desde aquele tempo, nova luz tem brilhado continuamente sobre as Escrituras. Portanto, Martinho Lutero também não teve conhecimento da verdade sobre o santuário, que havia um santuário no céu. Martinho Lutero não teve conhecimento de que havia uma dieta divina para o povo escolhido de Deus. Mas Deus foi levantando homens que, após Lutero, continuaram a obra de reforma e de reavivamento. E eu quero dizer-vos que muitos querem fazer uma obra de reforma, isto é, querem deixar de uma forma carnal, humana, deixar de fazer certas coisas, mas essa reforma não é acompanhada com reavivamento, logo não é santificada essa reforma. Se eu não deixo de fazer uma coisa, através do poder do reavivamento, da comunhão com Deus, isso mais cedo ou mais tarde, eu volto para o lixo, para o vómito, como uma porca. Você já viu muitas vezes o cão vomitar e depois comer novamente o que vomitou? É isso que acontece com muitos cristãos. Comem, recebem de Deus essa verdade, mas depois vomitam essa verdade, não a aceitam, não a querem. E se calhar, depois, com o tempo, vão ter que voltar a comer o vómito para se salvarem. Diz-nos o seguinte: o discurso do legado, sabemos que a Igreja Católica pressionava Carlos V para que Lutero fosse morto, para que ele fosse silenciado. E havia então aqueles que estavam a favor de Lutero. Mas havia, como vimos ontem, Aleandro, ele faz um discurso no tribunal que parece movido pelas forças das trevas, parece que ele convenceu a todos que Lutero era o tal herege, o tal criminoso. Agora notem no parágrafo a seguir, diz assim: conquanto a maioria dos membros da dieta não hesitasse em entregar Lutero à vingança de Roma, muitos deles viam a deplorável depravação existente na Igreja, desejando a supressão dos abusos sofridos pelo povo alemão em consequência da corrupção e cobiça da hierarquia. Ou seja, o que é que eles viam? Que a Igreja não estava bem. Estamos a falar da Igreja Romana. A Igreja não estava bem. Eles estavam convictos que aquilo que Martinho Lutero pregava era real. Mas eles queriam cegar o povo. Como ainda ontem um pastor esteve a falar comigo, que agora lhe tiraram as suas credenciais, não sei se justas, se injustas, só Deus sabe, eu não estou aqui para julgar. Mas então ele falava-me exatamente do mesmo estilo. Que é verdade que a Igreja está a fazer coisas erradas, coisas
terríveis, mas é a Igreja de Deus. E eu disse-lhe, achas que a Igreja de Deus é isto? E que quando Jesus vier vai levar esta Igreja? Notem, um pouco mais embaixo diz, o legado apresentar ao dogma papal sob a mais favorável luz? Então o Senhor constrangeu o membro da dieta a apresentar uma verdadeira descrição dos efeitos da tirania papal. Com firmeza, o duque Jorge da Saxónia levantou-se naquela assembleia principesca e especificou com terrível exatidão os enganos e as abominações do papado, assim como os seus horrendos resultados. Finalizando, ele disse, estes são apenas alguns dos abusos que clamam por reparação contra Roma. Toda a vergonha foi posta de lado e o seu único objetivo é dinheiro. Cada vez mais dinheiro. De tal maneira que os próprios homens cujo dever é o de ensinar a verdade, nada proferem senão falsidades. E não são apenas tolerados, mas recompensados, pois quanto maiores as suas mentiras, maiores os seus ganhos. Esta é a fonte impura de onde fluem de todos os lados tantas correntes contaminadas. A devassidão e a avareza andam de mãos dadas. Ai, é o escândalo causado pelo clero que abre tantas pobres almas à condenação eterna. Deve preceder-se a uma reforma geral. Este homem levantou-se, Jorge da Saxónia, e apresentou em defesa da verdade uma verdade que Lutero havia falado. E quero vos dizer, queridos irmãos e amigos, às vezes nós pensamos que estamos sós. Às vezes nós pensamos que somos os únicos, como pensava Elias quando pediu a morte. Mas Deus, no momento certo, na hora certa, Ele vai levantar homens como este Jorge da Saxónia. Ele vai levantar homens que se vão levantar no meio do povo e vão mostrar, não, isto está mal. E quero apenas dizer-vos aqui uma coisa. Ele disse uma frase que é tremenda. Ele diz, toda a vergonha foi posta de lado e o seu único objetivo é dinheiro. E eu faço uma pergunta. Não é o dinheiro hoje? Não é o dinheiro que está a mover as pessoas hoje? Não é o dinheiro que está a mover os líderes da igreja hoje? Por causa do dinheiro não se omite a verdade? Parece que Ellen White, ao escrever, porque ela teve que ler isto não são palavras dela. E isto eu admiro-a. Ela foi buscar estas palavras a Daubigné, o livro número 7, capítulo número 4. Homens escreveram, relataram estes acontecimentos. Não foi Ellen White que disse isto, ela simplesmente pegou naquilo que outros disseram, porque ela estava de acordo com aquilo que eles afirmaram. O dinheiro hoje é o problema da sociedade. Dinheiro e mais dinheiro. E por dinheiro anula-se a verdade e crucifica-se, se fosse possível, Cristo de novo. Queridos amigos,
Vamos dar agora um grande salto na página seguinte, porque não podemos ler todo o capítulo, como é óbvio. Mas vamos agora ler para o capítulo que começa: os amigos de Lutero ficaram aterrorizados e angustiados, porque eles viam a fúria que Aleandro conseguiu transmitir aos ouvintes. A dieta estava disposta a entregar Lutero a Roma. E agora os amigos de Lutero ficam aterrorizados e angustiados. Continuemos a ler. Conhecendo o preconceito e inimizade contra ele, temiam que nem mesmo o salvo-conduto fosse respeitado e suplicaram-lhe que não expusesse a vida ao perigo. Por outras palavras, eles estão a dizer: Lutero, vale mais ficares no teu cantinho sossegado do que correr riscos. Sabem? Isso também foi dito a Paulo. Paulo, não vás a Roma, porque se fores a Roma, vai ser o fim da tua vida. E Paulo disse: eu tenho a minha vida não é preciosa. O que é precioso é a verdade. E Paulo insistiu e foi a Roma, onde perdeu a vida. Reparem que estes amigos de Lutero não eram seus inimigos. Amavam Lutero. Mas Lutero, apesar de saber que os conselhos deles, se postos em prática, lhe seriam favoráveis, havia uma verdade a defender. E Lutero não podia pôr a sua vida acima da verdade. A verdade tem que ser posta acima de tudo. Posições, família, dinheiro, tudo, vida, tudo. A verdade tem que ser posta acima de tudo. Vamos ver o que ele disse. Ao que respondeu Lutero: os papistas não desejam a minha ida a Worms, mas anseiam pela minha condenação e morte. E agora notem o que diz a frase seguinte: não importa. Ele sabia que o que os papistas queriam era a sua morte. Mas ele disse: não importa. Porque ele sabia em quem acreditava. Ele conhecia Jesus. Meus amados, será que nós temos a nossa vida acima da verdade? Será que nós, por um pouco de vergonha, de aparência, de ridículo, que muitas vezes o cristão passa por ridículo, mas por causa disso anulamos a verdade? Deitamos a verdade por terra? Os anjos coram de vergonha, diz a irmã White, quando eles veem que por causa de querer satisfazer a nossa aparência,
deitamos para o contentor do lixo o ensino das Escrituras. Que Deus me ajude. Que Deus me dê a mesma força que deu a Lutero. Porque eu quero não ter a vida também como preciosa. Eu não quero agradar aos homens, mas quero, quando caio dos joelhos, possivelmente não ouvir essa voz, mas sentir que Deus diz: tu és meu filho muito amado. Como ele disse a Daniel: Daniel, tu és muito amado. Como ele disse a Maria: tu és bem-aventurada. Como ele disse a Abraão: tu és meu amigo, tu és amigo de Deus. Como disse a Enoque: Enoque anda com Deus. Queridos amigos, vamos continuar a ler o que nos diz. Então, como nós vimos, estávamos aqui a ler, ele diz claramente: não importa. Não orem por mim. Olhem o que Lutero pede. Não orem por mim, mas pela palavra de Deus. Que coisa incrível! Lutero, ele está a fazer sentir que mais importante do que a vida dele é a palavra daquele que deu a vida por ele. Por isso ele diz: não orem, não concentrem a atenção na minha pessoa. Orem pela palavra de Deus. Agora notem o que ele diz. Cristo dar-me-á seu Espírito para vencer esses ministros de erro. Desprezo-os enquanto viver. E eu peço a Deus que me ajude. Eu ainda ontem falava com alguém que foi pastor, que agora foi dispensado de pastor. Alguém que eu tenho como grande amigo. E creio que ele também tem. Mas quando eu comecei a ouvir certas coisas, estivemos algum tempo a conversar, ele a defender aquilo que não é defensável. E ele a condenar aquilo que não deve ser condenado. Eu senti tristeza e dor. Porque o cego, pior cego é aquele que não quer ver. Agora notem o que ele disse. Desprezo-os enquanto viver. Triunfarei sobre eles pela minha morte. Martinho Lutero sabia que a morte dele era uma vitória sobre eles. Porquê? Porque ele vivia a verdade pura. E estão ocupados em or-me, procurando o meio de me fazer retratar. A minha retratação será esta. Eu dizia anteriormente que o Papa era o vigário de Cristo. Agora digo que ele é o adversário do Senhor e apóstolo do diabo. E eu quero vos dizer, queridos amigos, que nesses 2 bilhões de livros que a organização adventista mandou fazer, eu arrisco-me a apostar, quando não se deve fazer apostas, que esta frase não está nesse livro, assim como tantas outras. Eu arrisco-me a apostar e estou ansioso para receber uma cópia
para ver se esta frase está no livro. Porque aqui diz claramente, veja o que ele disse. Eu dizia anteriormente que o Papa era o vigário de Cristo. Agora digo que ele é o adversário do Senhor e o apóstolo do diabo. Ai, irmão, não fala assim. Não falo assim. Quando o campeão da verdade, Martinho Lutero, defensor do vigário, que o reconhecia como vigário, reconheceu pelas Escrituras que este homem era o apóstolo do diabo. E hoje, aquela que se diz Igreja de Deus, faz desfilar num recinto que para mim deveria ser sagrado, a bandeira que representa o apóstolo do diabo. Isto não é nada. Isto os críticos, quando denunciam este grave problema, são separatistas, são uma cambada, é uma patrulha, como muitos afirmam. Mas todos aqueles que nos acusam de falar a verdade, que arranquem do livro, que apaguem esta frase do livro Grande Conflito. Do meu não. Aliás, dos meus, porque eu tenho vários. Mas dos meus não tirarão. Porque estas palavras foram inspiradas e elas têm que ser ditas, faladas. Vamos continuar. Lutero não fazia sozinho a sua perigosa viagem. E nós sabemos, da mesma forma que não estamos sozinhos nesta viagem para a eternidade. Podemos não ter ninguém fisicamente conosco, mas há alguém que nos acompanha. Diz aqui, além do mensageiro imperial, 3 dos seus mais apegados amigos resolveram acompanhá-lo. Melanchthon quis ardorosamente unir-se a eles. O seu coração estava ligado ao de Lutero e ansiava segui-lo se necessário à prisão e à morte. Reparem, faz-me lembrar um pouco aquilo que aconteceu com Pedro. Pedro disse a Jesus, Senhor, eu quero te seguir até à morte. E Melanchthon disse a Lutero, eu quero te seguir na viagem até à morte. Mas vejam a sabedoria de Lutero. Lutero disse o seguinte, mas os seus pedidos foram-lhes negados. E diz assim, se Lutero viesse a perecer, as esperanças da reforma deveriam centralizar-se no jovem colaborador. E disse o reformador ao despedir-se de Melanchthon, se eu não voltar e os meus inimigos me condenarem à morte, continua a ensinar. Permanece firme na verdade. Trabalha em meu lugar. Se a tua vida for poupada, a minha morte pouco importará. Que mensagem de Lutero! Nós precisamos entender isto, porque isto é uma inspiração para nós. Como no outro dia dizia um irmão, e é verdade, nós somos uma cambada de cobardes. Manda-se fechar igrejas, fecha-se igrejas. Manda-se pôr máscara, põe-se máscara. Manda-se levar vacina, leva-se vacina. Somos cobardes. E onde estão os verdadeiros reformadores que estão a fazer a obra de Deus? Levantem-se. Não temam. Por isso Lutero impediu Melanchthon de ir com ele a Worms e disse-lhe, se eu porventura ficar lá, se me matarem, tu vais ter a responsabilidade de continuar este trabalho. Meus queridos amigos,
Nós somos continuadores. Nós precisamos de ser continuadores de Lutero, de Melanchthon, de Calvino, de João Hus, de Jerónimo, dos grandes reformadores. Agora vamos dar um salto um pouco mais na página 95, que nos diz o seguinte: em Erfurt, Lutero foi recebido com honras, cercado de multidões que o admiravam. Cruzou as ruas que muitas vezes atravessara com sacola de pedinte. Visitou a sua cela no convento e pensou nas lutas que enfrentava, pelas quais a luz que agora se espalhava por toda a Alemanha se derramara na sua alma. Solicitaram-lhe que pregasse, e isto lhe fora proibido. Mas o arauto deu-lhe a permissão, e o frade, que outrora tinha sido servente do convento, subiu agora ao púlpito. E agora vamos ver o teor da mensagem dele. A uma multidão ali reunida, falou sobre as palavras de Cristo. Paz seja convosco. Filósofos, doutores e escritores, disse ele, têm procurado sem êxito a ensinar aos homens o caminho da vida eterna. Agora vos direi. Deus levantou um homem dentre os mortos, o Senhor Jesus Cristo, para destruir a morte, a expiar o pecado e fechar as portas do inferno. Esta é uma obra da salvação. Cristo venceu. Estas são as boas novas. E somos salvos pela sua obra e não pelas nossas próprias. Disse nosso Senhor Jesus Cristo: paz seja convosco. Olhai as minhas mãos. Isto quer dizer, olha o homem. Fui eu apenas que tirei os teus pecados e te resgatei. Agora tens paz, diz o Senhor. Continua a mostrar a verdadeira fé. Se manifestará por uma vida santa. Visto que Deus nos salvou, ordenemos as nossas obras de maneira que elas o agradem. Cá está a reforma. Mudança de hábitos. Ele está a dizer, mudemos a nossa forma de ser. De maneira que Deus se agrade com a nossa forma de vida. Quantas pessoas vão ouvir da boca do Senhor Jesus Cristo dizer: aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e dos seus anjos, porque nunca te conheci. Porquê é que não conheceu? Porque as obras deles não se identificavam com as obras de Jesus. E por isso é que nós precisamos de uma reforma, de um reavivamento, diariamente, e até que o tempo da graça encerre. Porque depois de fechar o tempo da graça, já não é preciso mais reforma, nem reavivamento, porque quem está selado, quem está perdido, ponto final. Mas vamos continuar agora um pouco mais em baixo, diz assim: continua a mostrar que a verdadeira fé se manifestará por uma vida santa. Visto que Deus nos salvou, ordenemos as nossas obras de maneira que elas o agradem. És rico? Agora notem. Que as tuas riquezas possam suprir a pobreza dos outros homens. Ai, ricos! Ai, ricos! O que é que estás a fazer com a tua riqueza? Vês pessoas pobres, com dificuldade, a precisar de ajuda. Vamos continuar a ler. És pobre? Que o teu serviço atenda ao rico.
Se o teu trabalho for útil apenas para ti, o serviço que pretendes prestar a Deus é mero fingimento. O povo o ouvia maravilhado. O pão da vida fora partido para aquelas almas famintas. Diante delas, Cristo fora elevado acima dos papas, legados, imperadores e reis. Por isso Jesus disse: quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. E agora notem. Deixem-me só apanhar. Diz: não queria transformar-se em objeto de pensamentos e simpatias. Na contemplação de Cristo, perdera de vista o próprio eu. E escondera-se atrás do homem do Calvário, procurando apresentar apenas a Cristo como Redentor dos pecadores. E vamos terminar com este parágrafo. Prosseguindo a viagem, o reformador era olhado em toda a parte com grande interesse. À sua volta, aglomerava-se ávida multidão. E as vozes amigas preveniam-nos dos propósitos do romanista. Serás queimado vivo, diziam. E o teu corpo reduzido a cinzas como o de João Hus. Lutero respondia: mesmo que acendesse por todo o caminho de Ormes a Wittenberg uma fogueira cujas chamas alcançassem até o céu, eu caminharia para o meio delas, em nome do Senhor, e compareceria perante eles. Entraria pelas mandíbulas desse monstro e lhe quebraria os dentes, confessando o Senhor Jesus Cristo. Quero que vocês vejam nesse livro, que vai ser distribuído, como eles dizem, mais de 2 milhões. Se também esta frase lá está. Esse monstro, diz, entraria pelas mandíbulas desse monstro e lhe quebraria os dentes. Porquê é que lhe quebraria os dentes? Porque daquela boca está a sair fogo que vai levar pessoas à destruição final. Queridos amigos, já viram porque é que este livro é tão odiado? Já viram porque é que o diabo não quer que você o leia? Mas nós vamos fazer tudo por tudo para procurar estudar as partes que consideramos mais importantes. Isto não quer dizer que isso vai impedir que você o leia. Não. Você deve ler este livro com muita oração e com jejum. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha, querido Deus, o teu reino. Mas antes de reinares na terra, tu precisas de assumir o reino do nosso coração. Querido Deus, dá-nos a fé e o poder de Lutero. Esse poder que foi visível na sua vida e até à sua morte. Querido Deus, que coragem! Mas essa coragem não é obra de Lutero. É obra de Jesus Cristo na sua vida. Concede-nos essa graça.
a nós que estamos aqui e aqueles que nos visualizam nesta hora. Ajuda-nos para que haja uma reforma e um reavivamento. Mostra-nos como temos sido cobardes. Não temos tido a coragem, às vezes, para preservar a nossa imagem e para não querermos para ser ridículas, transgredimos as ordens do Senhor. Fica conosco e ajuda-nos. Por Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. E o povo de Deus diga amém. Amanhã continuaremos no capítulo 8, nesta grande maratona de reavivamento e reforma. Até lá, busquemos o Senhor enquanto se pode achar e invoquemo-lo enquanto está perto. Fiquem com Deus.